Apresentação: Otávio Neto. 9h37 em Campo Grande. A CBN tem aberto aí espaço aos pré-candidatos ao governo de Mato Grosso do Sul trazer suas ideias, suas propostas. Nós já ouvimos aqui Humberto Amaduti, do PT, o ex-governador André Putinelli, o governador Reinaldo Azambuja e o juiz Odilon de Oliveira, que vieram falar de suas propostas, dos seus planos nessa tentativa de conquistar o comando do governo do estado nas eleições de outubro. E hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios da CBN João Alfredo. Ele é pré-candidato ao governo de Mato Grosso do Sul pelo PSOL. João Alfredo foi eleito vice-prefeito do município de Ribas do Rio Pardo lá em 2008. Ele é advogado e atendendo o convite da CBN para falar sobre essa decisão. A gente agradece imensamente, João, a sua gentileza de vir falar com a CBN. Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia, Lucas. Bom dia, Valdir. Bom dia, Daiane. Bom dia, ouvintes da CBN. Bom dia, Rony, meu contemporâneo, que também é jornalista aqui da CBN. Agradeço o convite. Esse espaço é muito importante para que nós possamos divulgar o que nós pretendemos na condição de pré-candidato a governador do estado e para que o eleitor também possa nos conhecer um pouco mais. Então, estou à disposição de todos vocês. João, o que é que move o João Alfredo a também entrar nessa disputa pelo governo, João? Olha, eu tenho dito para todos o seguinte, que a omissão é um grande pecado, né? Martin Luther King já dizia, né? Eu não me preocupo com o grito, né, dos violentos, eu me preocupo com o silêncio dos bons. Então, essa frase é muito emblemática, né? As pessoas boas, infelizmente, elas fogem da política e a política, então, é dominada por aqueles que não têm bons propósitos para administrar a coisa pública. Podemos dizer que tudo isso que a gente está vendo hoje no país é muito da omissão dos bons. Justamente, justamente. Infelizmente, as pessoas pensam da seguinte forma: eu não entro porque eu vou me sujar, né? Isso é a fala que se tem aí. E é uma grande realidade. Então, eu digo o seguinte, que meu nome é uma alternativa diante de todo o meu trabalho feito ao longo desses 25 anos de Mato Grosso do Sul, para que o eleitor possa ter essa opção a mais, né? Ele tem aí os mesmos candidatos, as mesmas caras, e agora ele tem um nome novo na política estadual. É este o motivo que eu coloco meu nome à disposição. João, nós temos aqui no Brasil inteiro, né, uma discussão muito forte em relação a uma possível união da esquerda e de uma frente de esquerda, aí, não necessariamente para o primeiro turno, não necessariamente eleitoral, mas assim para tentar marcar uma posição. Aqui em Mato Grosso do Sul, existe alguma possibilidade? É interessante até para saber como é que estão aí as conversas do PSOL com outros partidos aqui em Mato Grosso do Sul e se existe essa possibilidade de união entre partidos desse mesmo espectro ideológico assim, aqui no estado. Sem dúvida que sim, Lucas. Nós já estamos em conversações, né, com uma esquerda séria, né, alguns partidos de esquerda que nós temos como sérios e que ideologicamente fala a mesma língua do PSOL, né? Estamos avançando nisso, porém não podemos dizer por hora quem são os partidos X, Y, Z que poderão compor esta nossa coligação, em função de que amanhã, aliás, depois de amanhã, dia 6, né? Aliás, amanhã, dia 6, é o prazo final das filiações. Um momento de tensão, né? Justamente. Então, por hora, eu prefiro não dizer com quem nós estamos conversando para que nós não possamos comprometer. É quase um segredo comercial, né? Sem dúvida. É um segredo político. É um sigilo político temporário. Depois do dia 6, aí nós podemos saber com quem nós iremos conversar. Mas então, é importante... Mas haverá, com certeza haverá, né? Agora, eu já adianto para você que nós não iremos nos coligar com o PT. Isso já é ponto pacífico. Tem uma razão específica para essa? Diante de tudo que está acontecendo no Brasil, que é fato público e notório, né? É lógico que os petistas insatisfeitos, né, os órfãos do PT, são muito bem-vindos no PSOL e na nossa candidatura, né, com certeza. Mas em função de tudo que nós estamos vendo, como ontem, por exemplo, né, a decisão do STF, que pode comprometer, inclusive, ao direito de ir e vir do ex-candidato Lula, isso, então, pode implicar na nossa candidatura, então nós não queremos o PT. E como é que o pessoal, você especificamente, vê hoje o quadro político no Mato Grosso do Sul também contaminado com a corrupção? Olha, não vejo com bons olhos, evidentemente, né? Infelizmente,
esta eleição, eu tenho dito que ela tem um papel muito importante, porque é a hora do eleitor refletir, né, se ele vai continuar votando naqueles que roubam mais fácil, né? Então, depois de um mensalão, de um lava-jato, de um petrolão, de uma lama asfáltica, será que o eleitor vai continuar nos mesmos? Vai continuar cometendo os mesmos erros? Infelizmente, a vinculação desta política dominante com grandes empresários, com grandes instituições financeiras, né, não deu resultado. Estão aí as denúncias, estão aí as notícias vinculadas diariamente sobre o elo dessas pessoas com os grandes partidos de direita. Então, não tem como ver com bons olhos, né? Infelizmente, é uma realidade e eu espero que o eleitor faça esta mudança nas eleições deste ano. Mas, João, eu percebo que o pessoal faz um diagnóstico, né, do que é o nosso cenário atual e ainda temos o passo do remédio depois que esse diagnóstico é feito, se ele não for bom, que é o que eu estou percebendo. Qual seria, então, essas propostas que o pessoal traz para os problemas que nós temos aqui em Mato Grosso do Sul ainda, questões fronteiriças, vários outros, fomento à industrialização de vários setores que ainda necessitam. Como é que o pessoal pensa nessa questão? Porque o eleitor vai buscar muito isso nessas eleições, né? Coisas concretas, propostas, isso é interessante. Ô, Lucas, pergunta importantíssima. Eu trouxe aqui, hoje, uma cartilha que todos os candidatos a governador deveriam ler, que nada mais, nada menos que a Constituição do Estado do Mato Grosso do Sul, né? Isso aqui é o nosso livro, né, diário, para que nós possamos nos pautar o que diz a Constituição a respeito disso, né? Está muito claro nos primeiros artigos da Constituição quais são os objetivos fundamentais do Mato Grosso do Sul. Um deles é garantir o desenvolvimento estadual. Sem dúvida. Sem desenvolvimento, não há tributos. Sem tributos, logicamente, não tem como sustentar a máquina pública. E uma das grandes preocupações do pessoal, que também está aqui na Constituição Estadual, é reduzir as desigualdades sociais. Essa é a nossa grande bandeira, né? Essa é a nossa... Porque nós temos visto que, infelizmente, os anos se passam e o povo continua na miséria, né? Então, nós temos que trabalhar com a redução da desigualdade. De que forma? Talvez incrementando alguns setores do governo do Estado, como, por exemplo, a educação. A educação é a base de tudo, né? A educação é a base de tudo. Então, nós vamos trabalhar principalmente com foco na educação, na saúde e na habitação. E, logicamente, daí vem segurança pública e vem outros setores. Então, o pessoal tem essa grande preocupação, mas trabalhar pelas minorias, e as minorias que estão sendo vilipendiadas ao longo de todos esses anos. Na questão nacional também, a gente tem aí um pessoal bastante atuante, a gente tem o partido hoje também buscando a sua participação, o seu espaço, se posicionar na disputa pela presidência da República. Eu pergunto a você, o pessoal aqui no Mato Grosso deve lançar candidatos a deputado estadual, federal? Sim. Como é que vocês estão se preparando também para isso? Nós estamos Como é que vocês vão atuar nessa questão nacional? Sim. Atuação. Nós teremos candidatos a deputado federal, teremos candidato ao Senado e também teremos candidatos à Assembleia Legislativa do Estado, né? Agora, tudo vai depender justamente após o dia 6 de abril, né? Diante dessas coligações que nós pretendemos fazer. Qual o tamanho do pessoal hoje no Estado? Olha, o pessoal é pequeno, né? O pessoal está dos quase 80 municípios do Estado. O pessoal está presente em praticamente 30 municípios. Então, vereadores? O Estado, nós temos poucos vereadores. Nós temos vereadores em Naviraí, né? Nós temos vereadores em um ou outro município. Em Naviraí nós temos 2. Então, a nossa representatividade, Otávio, é muito pequena hoje. E nós estamos pretendendo fortalecer o pessoal a partir desta candidatura e a partir também desta eleição deste ano. Existe uma orientação com relação, Lucas, é importante a gente perguntar. O país ele acostumou com um discurso do PSOL, a gente Sim. conhece um pouco. Existe uma orientação de mudança de discurso, de linha de atuação? Como é que vocês vão trabalhar? Significativamente. Nós não podemos esquecer as bases programáticas do PSOL, né? Que o PSOL trabalha muito isso, né? Trabalha a preocupação com o índio, trabalha a preocupação com a LGBT, tem essa preocupação também com o idoso, a juventude e tudo mais. Mas nós estamos hoje mais voltados num algo, digamos assim, que
no contexto geral, está muito acima disso, que é trabalhar pela educação, é investir maciçamente na educação. É na educação que nós vamos... É uma bandeira do PSOL. É a educação que nós vamos transformar o nosso Estado, né? Então, nós temos aí grandes exemplos mundiais, né, de partidos, de países como, por exemplo, a Coreia do Sul, que até os anos 50 não era nada, que investiu maciçamente 5%, 8% do PIB e hoje tornou-se uma potência mundial. Então, a preocupação do pessoal hoje é justamente isso, é trabalhar na educação. Assim como, por exemplo, fez o Maranhão, através de um governador Flávio Dino, né? O Maranhão é um estado que tem um PIB parecido com o nosso, da ordem de 80 bilhões de reais, e, no entanto, curiosamente, no Maranhão, o salário do professor da rede estadual de ensino é praticamente o dobro do salário do governo do estado do Mato Grosso do Sul. É bom lembrar que lá o pessoal desbancou a família Sarney, o clã Sarney. O PCdoB. Né? PCdoB. O salário, só para ter uma ideia, Otávio, o salário hoje, 40 horas de um professor do estado do Maranhão é de R$ 5.750. Aqui no estado é de R$ 3.500. E nós temos a mesma realidade econômica. O Mato Grosso do Sul hoje está entre o 16º e 17º estado em volume de PIB, comparando com os outros estados. O Maranhão está no mesmo nível que nós. Então, por que eles conseguem pagar ao professor um valor significativo, um valor que efetivamente valoriza o profissional da educação, e aqui no estado nós... Qual o seu diagnóstico? Por que você acha que isso não acontece? Bom, simplesmente porque os recursos são mal distribuídos, né? E, infelizmente, se concentra recursos em áreas que não deveriam se concentrar. Então, nós queremos ter, o nosso ponto de vista, um estado mínimo em determinadas áreas, como, por exemplo, não se precisa gastar tantos milhões no gabinete do governador, né? E um estado máximo em outras áreas, como, por exemplo, na saúde e na educação. E, logicamente, diminuir a quantidade de cargos comissionados, dar um choque de gestão que foi prometido pelos governos anteriores e não foi executado, né? Você vê, hoje nós temos um orçamento da ordem de 15 bilhões para o ano de 2018, né? Esse orçamento, quase 10%, 11% dele é gasto em juros da dívida do Estado. O Estado, ano passado, ficou em déficit quase 2 bilhões, quer dizer, ele gastou muito mais do que ele arrecadou. E nós não estamos vendo o resultado disso. Infelizmente, o povo não está vendo o resultado disso. Nós estamos conversando com o João Alfredo. Eu queria fazer uma pergunta aproveitar um fato que vem, parece que vem esfriando um pouco, mas ainda está muito na memória, né, dos brasileiros, que é o assassinato da vereadora Marielle, vereadora pelo PSOL, no Rio de Janeiro. E eu queria linkar esse caso com um comentário do pré-candidato João Alfredo à nossa violência aqui, porque muito se diz que a violência que acomete o Rio de Janeiro atualmente, a chegada de armas e drogas lá, passa aqui pela nossa fronteira. Como é que seria a política do PSOL no governo do estado em relação a isso, aproveitando esse gancho, infelizmente, né, da morte da vereadora Marielle? Olha, nosso estado é uma rota, né, de tráfico, inclusive não só de drogas, como de armas, né? A ideia do PSOL é intensificar a fiscalização na fronteira. Nós temos aí, não sei precisar quanto, mas acredito que nós temos aí algo em torno de 2.000 quilômetros de fronteira no estado do Mato Grosso. 1.600. 1.600, né? Então, se nós não intensificarmos, nós estamos dando aso a que situações dessa natureza continuem. Então, nós temos que chamar o comando da Polícia Militar, chamar o Comando Militar do Oeste, para criar situações de intensificar e fiscalizar efetivamente, né? Não só na fronteira, como também nas nossas BRs, né? Nós temos aí a 163, nós temos a 262, nós temos a 040, né? Nós temos essa possibilidade de tráfico via aérea, e nós temos que fazer uma fiscalização. Aviões da aeronáutica já constantemente estão fiscalizando também, mas a fiscalização é ponto de partida, é intensificar cada vez mais, tá? Mas para que nós possamos evitar isso, essa tragédia que acometeu uma vereadora do PSOL no Rio de Janeiro. Infelizmente, uma ativista política, uma pessoa que só depois da morte dela, que as pessoas passaram a conhecer quem era Marielle Franco, o que muito orgulhava e orgulha ainda o PSOL. Ela representa a violência do país, não só do Rio de Janeiro, né? Sem dúvida.
aquelas milícias, né, que nós temos nas comunidades, né, e que muitas vezes se batem contra pessoas que trabalham em benefício da própria comunidade, né? E o que ela dizia em seu discurso nada mais era do que ser contrária à truculência da intervenção federal, né? Talvez pouco sabe, mas era uma socióloga, tinha especialização em direito público, era uma pessoa muito bem formada, né? Mas que sofreu muito na favela da Maré e que esse sofrimento ela levou para si na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. E, infelizmente, o discurso dela na Câmara não agradou algumas pessoas da direita e que gerou, infelizmente, a morte da Marielle nessa situação muito brutal, dela e do motorista, né? João, a gente tem acompanhado que para se governar um Estado, e muitos ex-governadores vieram do interior do Estado. A gente tem vários exemplos aí, André Putinelli, de Fátima do Sul, veio de lá, Zeca do PT veio lá de Porto Murtinho, o governador Reinaldo Azambuja, ele é de Campo Grande, mas iniciou sua carreira lá em Maracaju, e você de Ribas do Rio Pardo. Isso é um indicativo interessante? Talvez. Talvez, né? Espero que seja. Espero que seja, né? Então, o interior tem muita gente boa, muita gente competente, né? Em todas as áreas. Então, nós temos que estimular muito o interior do Estado, né? Infelizmente, o interior ele é, de certa forma, um pouco esquecido pela administração pública de uma forma geral. Os governos não são municipalistas. Não. Você vê aí, eu vou dizer um exemplo muito, muito banal, né? Você vê o Fundersul em arrecadações estratosféricas. No interior. E você não vê o resultado disso no interior. Você não vê as estradas com condições de tráfego, né? E onde está esse dinheiro? É uma verdadeira caixa preta, viu, Otávio? Então, o nosso propósito é abrir esta caixa preta para que nós possamos governar junto com quem? Com o povo, com as pessoas que têm interesse em saber como funciona uma administração pública. Não queremos fazer digamos assim, uma administração de monólogo, né? Queremos fazer o pessoal prega isso, uma administração, participativa. Essa seria a palavra-chave, né? Ou seja, com todas as pessoas da comunidade, através de plebiscito, através de referendo, que são institutos previstos na Constituição Estadual e Constituição Federal, o que não se é utilizado, né? Então, se nós vamos trabalhar numa política, por exemplo, de combate ao aborto, ou não, né, vamos dizer assim, vamos consultar as pessoas o que acham disso, né? Porque a coisa tem que ser de cima para baixo, não é verdade? E por aí vai, várias outras formas de intervenção do Estado com apoio popular. Esse é o nosso objetivo. Eu queria retomar rapidamente uma fala sua mesmo, em relação ao tamanho do partido, que não é propriamente um partido grande aqui em Mato Grosso do Sul. Como fazer com que esse partido, que não é tão grande, que tem dificuldades inerentes a um partido pequeno, consiga aí chegar a todos os municípios de Mato Grosso do Sul, que é uma necessidade para uma campanha a governo do Estado, e aproveitando para saber se o pré-candidato a presidente da República pelo PSOL, Guilherme Boulos, vem a Mato Grosso do Sul também, tentar fazer com que a campanha dele chegue às pessoas, e também a do governador aqui. Lucas, a nossa campanha vai lembrar muito o Jânio Quadros nos anos 50. Vai ser a campanha do Tostão contra o Milhão, né? Nós sabemos aí que existem pré-candidatos já prevendo gastar aí milhões e milhões de reais com estrutura em todos os municípios do Estado. Sem falar que o peso da máquina do Estado vai estar também nesta eleição. Nós temos uma previsão de gasto muito pequeno. A informação que o Lucien, que está aqui presente, que é presidente do partido, me passa, é que nós vamos gastar aproximadamente o valor estratosférico de 40 mil reais. Esse é o valor que nós temos, né? E nós vamos contar, logicamente, se efetivamente formalizarmos nossa candidatura, com o apoio justamente dos filiados, né? R$10 de um, R$5 de outro, para que nós possamos ir em todos os municípios, né? Esse é o que nós temos. Nós vamos trabalhar com isso, tão somente com isso. Porque nós também temos exemplos que muito dinheiro em campanha já pressupõe o quê? Pressupõe uma negociação anterior e deu no que deu, e nós não precisamos dizer o que está acontecendo. João Alfredo, pré-candidato pelo PSOL, seu recado final para os nossos ouvintes CBN, João. Olha, eu me permite, viu, Otávio, dizer o seguinte,
que, apesar de todas as dificuldades, nós vamos tentar chegar em todos os municípios do estado, falando do PSOL, falando de nossa candidatura, falando da candidatura Boulos e Sônia Guajajara, que são nossos candidatos a presidente e vice. Mas quero dizer ao ouvinte que a nossa preocupação primeira chama-se educação. É investir muito em educação. E quero deixar um simples recado para o ouvinte, que é uma frase muito bonita de Santo Agostinho, que eu vou dizer aqui o seguinte. Santo Agostinho dizia que a esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão e a coragem a mudá-las. Eu digo, eu não aceito as coisas como estão aí e tenho coragem para mudar. É por isso que nós somos pré-candidatos a governador do estado. Muito obrigado, CBN, muito obrigado a todos.